Bem, gente, boa tarde. Hoje, terça-feira, nós vamos relembrar a história de ontem, segunda-feira. Ontem, na história A Sopa de Pedra, o Malazarte, que é esse espertinho aqui embaixo, ele fez uma sopa especial, utilizando os ingredientes, né, daquela velha que todo mundo falava que era avarenta, não é mesmo? Para fazer essa sopa, o Malazarte ele utilizou vários ingredientes. E aí eu fiquei pensando sobre os alimentos, sobre a importância dos alimentos, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desses alimentos? Para que você acha que os alimentos são importantes na nossa vida? Qual a importância dos alimentos na nossa vida? Diz aí. Para que você acha? Os alimentos, eles são importantes porque eles nos ajudam a ter saúde, a crescer melhor, no caso das crianças, a ter mais disposição. E aí são vários os alimentos que nós temos, não é mesmo? Por isso, esses alimentos, eles foram divididos. Eles foram divididos em alimentos de origem mineral. Os alimentos de origem mineral, que é esse nome aqui, mineral, eles são a água, né? E os sais minerais. No caso, a gente conhece bastante a água e o sal de cozinha. O Malazarte, ele usou na sopa, ele usou a água e usou o sal. Lembrando que o uso do sal, ele deve ser moderado. Então, o Malazarte aqui, ó, o uso do sal, ele tem que ser moderado. Por que o uso do sal tem que ser moderado, tia? Porque o sal, ele é um alimento que é bem gostoso, dá um sabor aos alimentos, só que se a gente consome em grande quantidade, ele pode prejudicar, pode fazer mal à saúde. Então, eu tenho que saber usar o sal. Eu não posso usar muito sal, eu tenho que usar pouco. Bem moderado mesmo. E o Malazarte também usou a água, não é mesmo? Então, a água a gente também tem que saber usar. Primeira coisa, a gente não pode usar para beber, para nossa higiene, a gente não pode usar qualquer água. A gente tem que usar água potável, água limpa, para beber principalmente. Então, eu tenho que usar água filtrada, né? Eu desenhei aqui um filtro com um copinho com água. Quando eu for usar a água para preparar os alimentos, eu também tenho que usar uma água limpa, não pode ser uma água suja. Quando eu for usar uma água para eu tomar banho, tem que ser uma água limpa. Se eu for usar a água para molhar plantações de alimentos, eu não posso também usar qualquer água, eu tenho que usar uma água que seja própria para o consumo. Então, assim, alimentos de origem mineral, nós temos o sal e a água. Aí, eles dividiram também os alimentos em vegetal, que são os de origem vegetal. Mas quais são os alimentos de origem vegetal, tia Renata? São as frutas, os legumes, as verduras, os cereais. Então, ele na sopa de pedra, Pedro não usou frutas. Ele usou a couve, ele usou a cenoura, a batatinha, não é mesmo? Então, ele não usou, assim, o alface aqui, por exemplo, que eu desenhei uma alface aqui, uma banana e a cenoura. Mas as frutas, elas podem servir de alimento? Sim, tia. Como? Eu posso usar na sobremesa, eu posso usar como lanche, eu posso fazer vitaminas, eu posso fazer suco de frutas. Aí, aqui no caso, olha, o alface, eu desenhei um alface, eu posso fazer salada, eu posso comer a cenoura tanto em sopa como em saladas também. Então, os alimentos de origem vegetal são os alimentos, né? E tem também os grãos, né? Que entra aqui, feijão, arroz,
né? Então, são os grãos que também entram aqui. Então, assim, os alimentos de origem vegetal são esses, são frutas, legumes, verduras e grãos. Aí, eles dividiram também os alimentos que são de origem animal. Os alimentos de origem animal são frango, peixe, leite. Quando eu falo frango, pode ser qualquer carne. Eu falei frango porque o Malazarte, ele usou, né, o frango, né, lá na sopinha dele. Então, eu desenhei aqui um frango, um peixe e um leite. Mas olha só, pode ser ovo de origem animal, pode ser ovo. Qualquer tipo de carne, né? Aqui eu coloquei 2 tipos de carne, né? No caso, eu coloquei o frango e o peixe, né? Pode ser carne de porco, pode ser carne de vaca, carne de bode, tem gente que come, né? Pode ser carne de peixe, peixe também é um animal, então é de origem animal. Pode ser os alimentos de origem, pode ser o leite e os derivados do leite. Quais são os derivados do leite? Iogurte, queijo, coalhada. Então, os alimentos que vêm de origem do leite. Por que que o leite é origem animal? Porque a gente tira o leite geralmente da vaca, não é mesmo? Tem gente que consome também leite de bode, de cabra, né? Quer dizer, leite de cabra. Mas, assim, geralmente nós consumimos o leite, né? De origem animal que a gente consome é o leite de vaca. Então, por isso que o leite, ele é de origem animal. Então, os nossos alimentos, eles são classificados em origem animal. Eu vou colocar assim do ladinho aqui, ó. Vegetal. E deixa eu tentar colocar aqui juntinho. Ó, animal. Vegetal. E mineral. Vou colocar bem aqui, assim. Vamos tentar. Isso, mais ou menos assim, para vocês verem. Cortou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas eu acho que dá para ver. Então, os nossos alimentos, eles são divididos dessa forma. São divididos em alimentos de origem animal, que são carnes e seus derivados, leite, ovos e seus derivados. Nós temos os alimentos de origem vegetal, que são todos os vegetais, frutas, verduras, legumes e grãos. E os alimentos de origem mineral, que nós consumimos bastante. Água e sal. Quando eu falo bastante, não é porque a gente consome muito sal, porque a gente sempre tem na nossa casa lá o potinho de sal, que ele é usado para temperar os nossos alimentos salgados. Mas não quer dizer, isso não quer dizer que a gente tem que consumir muito sal. Então, para a gente ter uma saúde jóia, perfeita, legal, a gente tem que consumir um pouco de cada um desses alimentos. Então, assim, eu posso, tia, comer doce, salgadinho, bolo muito doce, fritura. Posso comer balinha? Pode. A gente pode comer essas outras coisas que são aqueles alimentos bastante industrializados. Mas eu tenho que saber consumir. Eu não posso comer, por exemplo, na hora do meu almoço, eu não posso comer um prato de brigadeiro. Não, eu não vou substituir. Na hora do meu almoço, eu vou geralmente escolher uma carne, uma verdura, uma fruta, um grão, que seja o arroz, o feijão. Colocar um pouquinho de sal para temperar minha comida. E quando eu terminar, eu bebo geralmente um copinho com água, não é? Para matar a sede. Mas quando eu vou numa festa de aniversário, tem brigadeiro, tem bolo, tem refrigerante, tem sorvete, tem suco de caixinha. Aí a gente até consome, mas também a gente não vai comer tudo de uma vez para passar mal. A gente vai no aniversário, a gente come uma besteirinha ou outra.
Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Nós temos que consumir a base da nossa alimentação saudável são alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal e alimentos de origem mineral. Não se esqueça disso, viu, galera? Agora nós vamos fazer uma atividade aonde vocês vão ter que lembrar de alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal e alimentos de origem mineral. Combinado? Vamos lá para a atividade? Espera aí, vai lá tomar uma aguinha, esticar a canela, que a atividade vai chegar.